nós estamos tentando cuidar das águas do mar, né? Tentando fazer um produto mais ecológico. Por exemplo, uma parafina, quando ela começa a ter contato com a água, ter contato com o calor excessivo do sol, partes dessa parafina começam a ser transferida para a água. Se ele não for um produto puro, sem resíduos, vai estar jogando resíduos tóxicos na água. Então vocês têm, digamos, o dever de pensar, de direcionar o raciocínio químico de vocês para uma química verde. É difícil no sistema bioquímico nós termos sistemas onde não existe água. Se não existe água, não existe vida. É uma coisa misteriosa, né? A gente acha que consegue enxergar ela muito bem, mas no fundo a gente pode ter surpresas, né? Ela é muito mais complexa do que nós pensamos, né? A água tem muitas propriedades importantes que a gente às vezes não conhece. Meu nome é Eduardo Pinheiro, eu tenho 47 anos, me formei em Química, também trabalho como professor universitário, sou natural aqui de Florianópolis, sou surfista há 30 e poucos anos e sou produtor de parafinas ecológicas. A parafina é uma substância utilizada aqui no surf, na nossa região. Sempre tive ligação com o mar, né? Eu surfo desde os 12 anos de idade. Naquela época eu comecei a brincar de consertar pranchas de amigos, eu comecei a me envolver nessa parte comercial do surf, né? Na época da universidade, sempre competiu com a universidade e muita gente achava que eu deveria continuar na vida acadêmica como professor, né? Como pesquisador. Então, a ideia ela surgiu quando eu voltei do pós-doc da Espanha e fui trabalhar na UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Ali eu comecei a procurar arquivos na internet, artigos científicos. A parafina para prancha é uma espécie de adesivo de contato de superfície. Então, antes de surfar, ele tem que pegar a parafina e passar na sua prancha de surf, né? Para acontecer o quê? O fenômeno de adesão. Até sair da universidade e foquei na vida de empresário e de produtor de parafinas, né? Oi, Tiana. Oi, tudo bem? Tudo bem? Hoje em dia a gente faz parafinas para várias marcas, vai cada vez aumentando mais o volume, tentando fazer um produto sem resíduos, né? A gente sempre busca utilizar materiais purificados, materiais que foram retiradas substâncias tóxicas que podem trazer algum dano à vida marinha, né? A gente sempre está preocupado com a água do mar, né? A ideia é que vai usar a parafina na água do mar e não vai liberar resíduos tóxicos, né? Já dá para sentir um cheirinho de menta. A fábrica aqui para mim se tornou a minha ilha mágica. As pessoas gostam muito desse termo, onde cada um tem a sua ilha mágica. De repente não é nem uma ilha, mas seu refúgio, local onde a pessoa gosta de estar, onde ela se sinta bem, né? Como se fosse um santuário mesmo. Então vamos pegar aqui um pouquinho da parafina. Aqui a gente tem uma peneirinha na chaleira para não sair nada sólido para a parafina. Isso então as forminhas. Aqui nós temos a parafina já no seu formato final. O poder público. É ele que vai barrar a quantidade de emissão de carbono para a atmosfera, ele que vai barrar os desmatamentos, controle de agrotóxicos. Claro que faz parte da pressão popular, tem que ter esse engajamento das pessoas, desde a escolha de políticos, né, independente de quem seja, mas pessoas que tenham uma consciência ambiental. A questão principal é essa, cada um fazer um pouquinho e pensar no futuro. Se a gente não cuidar do planeta, quem que vai cuidar, né? O buraco que o mundo se meteu socialmente, ambientalmente, é muito grande. Para a gente começar a lutar contra isso, as próximas grandes empresas, as grandes tech aí do mundo, que todo mundo conhece, todo mundo usa no dia a dia, precisam ser negócios de impacto. Essa é a chave de mudança que é necessária no mundo hoje
para que a gente consiga daqui a 50 anos ainda ter um mundo habitável. Me chamo Rodrigo Belli, tenho 26 anos, sou do Rio de Janeiro. Eu competia de skate downhill quando era menor, assim, na adolescência. Fui campeão brasileiro júnior aos 15 anos de idade, bem novinho. E hoje em dia eu atuo como CEO da Água Camelo. A gente possibilitou acesso a uma fonte segura de água tratada para pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade social. Ao final de 2012, foi quando a gente começou a se deparar com situações e pessoas que saíam da nossa bolha. E foi quando eu comecei a conhecer assim, uma pessoa que era muito rico, uma galera que tinha muita grana e uma galera que era muito humilde. Assim, então eu vi de fato esses dois lados da moeda, sabe? De uma forma bem exacerbada. E aí os anos foram passando, eu resolvi entrar na faculdade de design de produto. Quando eu entrei, comecei a enxergar o design como uma grande ferramenta de transformação social. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar o processo de urbanização informal, que se deu aqui no Rio de Janeiro, o processo de favelização. Foi quando a gente teve nossa primeira experiência numa comunidade que, de fato, sentisse a falta do acesso à água tratada ali, sabe? A gente entendeu que a gente poderia usar o Kit Camelo como uma forma de mitigar esses impactos da Covid na vida dessas pessoas em situação de vulnerabilidade social. E aí, ao mesmo tempo, a gente recebeu uma baita atenção da grande mídia. Não só as pessoas começarem a conhecer o que a Água Camelo faz, o que a Água Camelo é, mas também esse desafio que é que o planeta inteiro tem mais de 2 bilhões de pessoas que não tem um copo de água limpa para beber. A Cíntia é a líder local dentro da Providência, então a gente sempre se afilia a alguma iniciativa, organização já respeitada, já conhecida dentro da comunidade. E através dessa organização, ela nos indica um líder local. E aí, a partir desse líder local, que vira o nosso ponto de contato dentro da comunidade, a gente passa para esse líder local alguns pontos para serem avaliados, para que ele possa fazer por ele mesmo, por ela mesma, a escolha dos beneficiários. Silvinha! Oi, E aí? chegando! Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom? Licença. E aí? Antes do filtro chegar na comunidade, ele tinha muita dor de barriga. Aí o pediatra falou, como é que é a água lá? Eu falei, aí ele falou assim, de repente pode ser a água. Então o dinheiro é pouco, não tem como eu ficar comprando água mineral toda hora. Aí quando o filtro veio, que eu comecei a manusear, né, o filtro para ele, foi melhorando. A água suja vai entrar por esse lado e ela vai sair limpa desse lado aqui. Sim. Porque aqui dentro tem como se fosse um tecido que vai parar, né? Como se tivesse uns furinhos dentro desse tecido, que aí a água vai passar por esses furinhos, mas todas as bactérias, os vermes e até microplástico, né, que você falou também, e terra, vai ficar preso nesse tecido. Tá boa. Não dá para também a gente achar que só a iniciativa privada vai conseguir lutar de frente, né, de igual para igual, com o tamanho do problema. A gente precisa do poder público no meio dessa jogada. A gente precisa do poder público facilitando, dando incentivo para que as empresas possam entrar cada vez mais de cabeça nessas ações sociais, nessas ações de sustentabilidade. Acho que o governo tem que também arregaçar as mangas e assumir as suas próprias responsabilidades também. Tinha muito medo de beber essa água da torneira, porque só tem um dinheiro para comprar água. Um galão de água daquele que é desse que eu tenho aqui, não dava para a semana toda. Educação, é isso que transforma. Se a pessoa tem fome ou tem sede, ela não consegue estudar. Isso não sou eu que estou falando, a gente ouviu de pessoas que passaram, vivenciaram isso. E se a pessoa não tem uma casa digna, uma moradia digna, ela não consegue comer, nem beber água, nem estudar. Então, é o mínimo, sabe? Que a gente está correndo atrás e tentando lutar de fato para que todos possam ter, sabe? E eu acredito mais na luta, acho que esse que é o ponto, sabe? Porque a nossa expectativa, a nossa esperança é que um dia a Água Camelo não precise mais existir. Enquanto essas 35 milhões de pessoas, esse número só crescer, esse número não estiver próximo de acabar, a gente precisa estar aí, precisa estar correndo atrás, precisa estar fazendo acontecer e contando também que vão ter outras milhões de pessoas que vão estar lidando com os outros milhões de problemas. A gente está falando das mínimas condições básicas para as pessoas poderem desenvolver a sua vida, sabe? Que é isso que a gente está lutando. Eu acredito que é possível, mas é isso, a gente precisa lutar para ontem.